Tá, então eu vou começar, né, eu fazer aquele esquema dos outros encontros, né, para apresentar, vou fazer uma apresentação, né, do Raul Pompeia e depois a seguir do Ateneu e depois vou mostrar alguns capítulos. Então preparei o material, agora está no Word, depois eu mando em PDF para vocês. É, eu vou compartilhar a tela para a gente ir acompanhando a apresentação, que eu acho que visualmente é melhor, né? Deixa eu ver, compartilhar a tela. Aula 5, Ateneu. E vocês vão ver, assim, esse material assim, foi... Atualizei um tanto, né? Eu vou fazer aquele esquema de ampliar aqui, né? Para ficar melhor para todo mundo ler. E digam, e aí tem que falar, né? E o... Opa! Aqui, né? Tem que fazer aqui. Tá todo mundo vendo? Eu tô vendo bem. Tá vendo bem? Sim. Tá, tudo certo. E o... Tá, então... Eu vou apresentar esse esquema todo, não precisa, obviamente não precisa se preocupar com anotar, né? É só isso vai já para vocês logo a seguir, depois da gravação ficar pronta. A epígrafe que tem ali, uma epígrafe, né, é um estudo que eu tinha feito há bastante tempo, depois, claro, retomei, mudei, mas é uma epígrafe que vem da estética do Hegel, que ele vai definir a ironia como princípio de corrosão, né? E aí a vida progride para a negação com a dor que ela arrasta, e só se afirma perante si mesma após o apaziguamento da oposição da contradição. Perdida está, porém, a vida que se instalar na contradição. Que ele diz que os irônicos, a ironia romântica alemã, ela fazia com que eles esvaziassem e destruíssem todos os valores pelo princípio da negação, sempre negando e não colocando nenhuma possibilidade de superação, como se estivesse instalado na contradição. E esse, para mim, é um mote para entender o Ateneu. É um livro instalado na contradição, né, nos paradoxos e contradições. Então, agora eu vou apresentar brevemente a figura do Raul Pompeia, que é uma figura peculiaríssima. Assim, é um dos intelectuais, eu acho, mais fascinantes que tem. Ele faz parte de uma nova geração, dos anos de 1870, né? Ele começa ali a prosperar, uma nova geração que ela já é formada depois do final da Guerra do Paraguai. Ela é formada já com o Partido Republicano fundado, depois da Lei do Ventre Livre, da fundação, né, do Partido Republicano e também do movimento abolicionista. Então, ele faz parte de uma geração bastante aguerrida, né? Para você ver, ele era... Tem vários intelectuais cujos nomes, assim, o Luiz Mural, o Lúcio de Mendonça, tem vários nomes que a gente não convive muito, né? Mas o Olavo Bilac, que é um nome mais conhecido, que a gente vai tratar mais adiante, ele era amigo. Primeiro era amigo do próprio Raul Pompeia, quando logo se instala a República. O Bilac é obrigado a se exilar internamente no Brasil, em Ouro Preto, por causa da militância republicana, e aí já contra os jacobinos, entre aspas, né, que não, a retomada dos jacobinos, contra o Marechal Floriano Peixoto, de quem o Pompeia ficou adepto. Eles rompem. O Bilac vai fazer, entre aspas, um insulto ao Pompeia, e o Pompeia vai desafiá-lo para um duelo. Isso não vai acontecer por intervenção dos padrinhos, mas é, é uma geração bastante aguerrida, em que fazer literatura e atuar politicamente estava muito articulado. Depois é que o Bilac e outros parnasianos é que vão desligar a literatura da intervenção, especificamente na poesia. Voltando especificamente ao Bilac, ele é do movimento abolicionista, ele fazia parte do movimento Spartacus, e durante o curso em São Paulo, quando ele atuou no curso em São Paulo, ele se vinculou ao Luiz da Gama, que eu falei para vocês que tem um filme, né, no Globoplay, que é a história dele, Dr. Gama, que é ele era filho, né, natural de uma negra que tinha sido escravizada, que fez parte das revoltas dos malês, né, na Bahia, que depois o próprio pai vendeu o filho como escravo, né? Então ele era livre e foi vendido como escravo.
Em São Paulo, depois de toda uma série de trajetórias, ele vai aprender a ler e escrever já aos 17 anos. Um jovem, depois ele vai se tornar, ele vai poder exercer a advocacia, porque na época não se exigia curso superior para exercer uma profissão, né? Então ele vai ser, como é que como é que se dizia? Perdi o nome, Rábula. Rábula. Perfeito, obrigado. Ele era um rabo e a atuação muito forte para conseguir a emancipação, né, de diversos negros escravizados, considerando que muitos estavam escravizados em função de uma situação criminosa, né? Porque o tráfico tinha sido abolido em 31, mas continuou entrando. E aí o que acontecia é que os africanos tinham chegado no Brasil, tinham sido ilegalmente escravizados, criminosamente escravizados. Então ele lutava para abolir né, a escravidão no Brasil, muito fortemente, o Luiz da Gama, e vários jovens participavam junto com eles. Entre eles, o Raul Pompeu, que era muito próximo do Luiz da Gama, admirador tremendo, assim, de seguir, né? Assim, até eu fui procurar, eu estou agora para reler a biografia, aí eu não, mas eu não santificou o exemplar na minha biografia do Pompeia, porque ele participou, isso eu estava lembrando assim, do movimento Spartacus, né? Que era um movimento de libertação de escravos, de libertar nas fazendas, né? Assim, de libertar mesmo, assim, na força. Assim. Lembra alguns movimentos que, por exemplo, havia nos Estados Unidos, assim, no sul dos Estados Unidos também. A outro lado é a adesão à República, né? E desde a fundação. Eu vou pular, que eu já estou começando a contar a história demais dele, assim. Né? Mas é legal de ver, porque ele depois aderiu, ele se tornou do grupo dos jacobinos, né? E foi um dos defensores mais fortes do Floriano Peixoto. Na morte do Floriano, ficou famosa a história em que ele discursou defendendo o Floriano e agrediu o atual presidente, que era o Prudente de Moraes, né? Esse episódio, depois disso, que também era amigo dele, se separou, que é o Luiz Murat, escreve um texto no jornal que é um louco do cemitério. O louco era o Pompeia, e que acaba se suicidando com 32 anos. Né? Ele vai ser demitido da direção da Biblioteca Nacional e aos 32 anos comete suicídio. É interessante que a questão do louco do cemitério articula duas questões: o radicalismo político do Pompeia, de um lado, e as insinuações de homossexualidade de outro, que o Bilac já tinha feito e que depois o Murat vai reincidir, além da questão política. Então, essa questão da homossexualidade que a gente vê muito fortemente dentro do romance era uma questão do próprio Pompeia também. Né? É claro que eu sempre evitar confundir ficção e realidade. A obra tem, ainda mais do Ateneu, que é uma obra muito bem planejada, ela tem uma organicidade interna a ser evidenciada. Mas é uma questão forte, a questão da luta política e a questão, né, de gênero mesmo, né, questões de gênero vividas no século XIX. Enfim, ele é muito atuante, escreveu muito, escreveu, assim, ele é visto assim junto com o Machado, provavelmente no próximo semestre eu vou incluir, um dos caras que também traz o conto e fortalece a escrita do conto no Brasil. As crônicas, escritos políticos, novela, enfim, é um cara, a poesia, né, em prosa, né, é um cara muito interessante, uma vida curta, mas muito atuante. Eu só acho que vou contar um episódio que ele foi reprovado e teve uma reprovação massiva em São Paulo para ver essa atuação política, e a reprovação massiva dos estudantes tinha cunho político, era retaliação. Ele teve que acabar o curso dele e teve que ir para Recife, para a faculdade, né, de Direito, que era Olinda, depois para Recife, para acabar o curso. Então, está sempre atuando. E essa marca política é interessante ver como é que poderia pensar o atravessamento dela no Ateneu. A marca do abolicionista não aparece tão fortemente aqui,
né? É uma interrogação que às vezes poderia, alguns críticos eu já vi fazer, eu vi até em palestra, o pessoal comentando como não o abolicionismo não está aqui presente. Então, esse é o Pompeia, né? Agora eu vou apresentar o Ateneu, cujo subtítulo é esse Crônica de Saudades, né? Eu não vou pegar a marcação inteira do livro, né? Assim, os comentários depois vão ver, mas eu quero trazer só algumas linhas que eu acho importantes, né? Então, eu vou destacar essa questão que está aqui em amarelinho, que é a dimensão moderna da escola interna. Ele é um livro que até vou procurar algumas crônicas atuais, e aí, assim, mais crônicas mesmo, né, que discutisse a articulação entre o Ateneu, o livro, e a história da educação no Brasil. Porque ele é mais estudado, inclusive, na pedagogia, nos cursos de pedagogia, na Associação Nacional de Pós-Graduações em Educação. Às vezes encontra coisas sobre a história da educação e o Ateneu é uma referência necessária. Porque quando a gente abre o Ateneu, a gente pega desde o capítulo 1 e vai vendo a apresentação, né? A gente já vai entrar ali, mas eu não quero entrar na apresentação. Quero pegar. Quando a gente vê o Aristarco falando, que é o diretor da escola, o Ateneu, ele vai fazer sempre a defesa da modernidade, da inovação, né? É muito interessante de ver, porque ele diz que ele vai eliminar os castigos físicos. Aí vocês podem lembrar o conto de escola, a palmatória na mão do caso da vara, a ideia do castigo físico como sendo parte da formação e da educação. O Pompeia vai mostrar, através dessa escola aqui, uma escola moderna. Supostamente ela é baseada na escola de um educador, Barão de Macaúbas, né, que apresentava em congressos nacionais e internacionais o feitio dessa escola mais moderna, que era a escola desse tipo de internato, que trazia uma série de disciplinas. Assim, o melhor estudo que tem, a melhor apresentação, né, do perfil de o que seria uma escola moderna, é um parecer sobre a educação do Rui Barbosa, que mostra os princípios pedagógicos que deveriam orientar a educação pública, né? Então, castigo físico não deveria ter. Vamos optar por uma pedagogia mútua, né, em que, com monitores, os alunos uns aos outros se ensinam e aprendem, né? Ensinam um ao outro e aprendem um com o outro. Que matérias ter? Então, por exemplo, vou pegar algumas coisas, né? A moral e cívica. Então, a educação moral que a gente vê tão falada pelo o Aristarco aí dentro do colégio, a educação da moralidade, que deveria ser algo que orientasse a formação através da aquisição e desenvolvimento, internalização de valores, né, de respeito uns aos outros. A ideia cívica, a ideia do cidadão, né? E aí a gente vê a coisa do Brasil exaltado, brasileiro. A questão física, a educação física. Então, tinha as aulas de natação, tinha a ginástica. A primeira imagem que o Sérgio tem da escola é ver aqueles exercícios de ginástica maravilhosos, né? E que ele fica encantado e que encanta todo mundo. Essa é uma das marcas de modernidade, da contemporaneidade, perdão, que a gente poderia aproximar, por exemplo, da história das Olimpíadas, né, dos tempos modernos, desde o Barão de Coubertin, né, e que vai estabelecendo uma nova imagem ideologicamente definida para o corpo humano, né? O corpo saudável, como ele é visto, ele é o corpo que tem um desenho propriamente dito que passa por essa dimensão do esporte na modernidade. E a gente vê como isso ainda é atual, né? E aí uma das coisas que tem são os movimentos, por exemplo, uniformes de um determinado grupo, a marcha, o andamento, isso que vai levar para um lado que a gente vê exaltado no fascismo, a gente viu exaltado no nazismo, que são os grandes espetáculos, né, esses de marcha e desses corpos saudáveis que se impõem e se mostram aos outros, né?
isso tem uma história, né? Nem sempre foi assim. E uma das marcas que começa a ter na mudança de educação aqui. Tem uma série de pontos, eu não vou destacar todos aqui, mas é um caminho, se alguém tem interesse em estudar isso, vale a pena. Aí eu volto agora, o que é específico do Ateneu? Né? Eu vou pular todas as coisas, eu quero só destacar um aspecto, né? É a tendência de confrontação do narrador adulto, que tem uma ironia trágica, em relação à experiência infantil na escola. Então, a gente tem um livro que ele é muito bem articulado, são 12 capítulos, 12 momentos. Eu vou pular todo esse trecho aqui, não se preocupem, essas coisas depois vão aparecer nos comentários, né? Porque a gente aí vai olhar no andamento do romance. Então, são 12 capítulos que começam com a entrada dele na escola e com o fim da experiência escolar do Ateneu. Eu não vou dar spoiler para quem não leu ou não conhece o Ateneu, como é que acaba, né, a história. Eu vou acabar dando spoiler, então eu vou pedir desculpas, mas mesmo assim vale. Vai começar então do primeiro momento, né, da entrada na escola até o incêndio do Ateneu com o fim da escola. Então, tem algo assim muito bem estruturado fica em 2 e 3 anos, né? De ele entrando com 11 anos, tinha tido experiências em externatos, né? Escola educativas, e ele aos 11 anos vai entrar então para o Ateneu. E aí vai ter um amadurecimento. Ao final do primeiro ano, ele dizia: eu me sinto um velho, né? Se não me engano, no capítulo 7, quando ele está fazendo os primeiros exames, né? Eu me sinto um velho, foi despido das ilusões infantis, né? E aí depois vem novas experiências. Então, vai ser concentrado nisso, esses 12 capítulos, como momentos muito marcantes dessa trajetória, que é uma trajetória de iniciação. Só vou, acho que vale só vou pegar um trechinho aqui, que é do Theodor Adorno, que é esse trecho aqui. Ó. Eu vou só grifar aqui em cinza para a gente ver. Cito, né, o Adorno, Theodor Adorno, sobre a educação, né, como uma espécie de paródia das relações de poder dentro das escolas, né, porque é poder de adultos sobre jovens e crianças, né? Então traz os padrões da sociedade aqui para dentro, né, da escola. Aí diz ele sobre essas tensões do início, né, que a gente vai agora comentar. Acresce-se a isso um momento social que ocasiona tensões quase insuperáveis. A criança é arrancada, aliás, muitas vezes já desde o jardim da infância, do primary community, de uma circunstância imediata, acolhedora, cálida, e experimenta na escola. De repente, pela primeira vez, o choque da alienação. A escola é para desenvolvimento do indivíduo quase o protótipo da alienação. E agora a gente vai já começar o primeiro capítulo, né? Então a gente não vai ver todos os capítulos, né? O material vai estar com vocês depois. Assim, eu fiz recortes aqui, principalmente nos primeiros capítulos, né? Os primeiros 7, 8 capítulos. E eu acho que os últimos tem pouca coisa, mas enfim, mas aí dava para apresentar. Então assim, essa é a primeira frase do livro. Eu acho isso é uma abertura excepcional de um romance, né? Essa frase, né? Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Vocês reparem que é a abertura. A gente já tem uma espécie de associação entre a escola, ou Ateneu, e o mundo. Então, nesse momento, o menino sai de casa e ele diz vai encontrar o mundo. O pai está dizendo isso. E é o pai que está carregando esse menino e está dando autorização para o diretor da escola para educá-lo. Então, ele está entregando esse menino para o mundo. Está dizendo assim, meu filho, né, como é que é nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida de si mesma, vem através de ti. Isso era um poema que uma tia mais velha sempre declamava para a gente, enfim, do Khalil Gibran. Que eu até não sou muito fã do Khalil Gibran, mas assim, isso ficou na memória. Mas qual é o ponto? É de que esse é filho. Agora ele vai ser alguém preparado para atuar como cidadão no mundo. Então não é mais a vida privada, doméstica, mas é a preparação para a vida pública, né? Para o externato propriamente dito. Deixa eu ver, agora eu vi que tem aparecendo. Não sei se tem.
Caiu uma questão sobre o Ateneu depois a gente comenta, depois eu vou pedir que comente, né? Porque eu não vi nada da prova, né? Mas depois eu peço daí que vocês tragam, né? Mas aí eu vou seguir aqui, né? Do Ateneu. Se tiver alguma coisa para interromper, por favor, abra o microfone, fique bem à vontade para falar, né? Então eu vou seguir ali a leitura, né? Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança, educada exoticamente na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível à criatura a impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramos-nos, entretanto, uma saudade hipócrita dos tempos felizes. Como se a mesma certeza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Então, assim, esse é o primeiro, né, a primeira parte, são os 2 primeiros parágrafos. E aí vem isso do pai dizendo que vai encontrar o mundo Ateneu, e agora vem o narrador adulto que comenta. E o narrador adulto diz: experimentei a verdade do aviso. No Ateneu ele encontrou o mundo. Então, assim, é verdade o aviso do pai. Esse aviso, o que ele faz? Despe a criança educada em casa, na estufa de carinho, num só gesto. E mostra que a educação doméstica, que protege a criança, só torna mais sensível para esse choque quando entra na realidade, entra no mundo. E aí é uma enfiada de decepções que nos ultrajam, que já estava na infância. Então, se olhar sem a nostalgia infantil, olhar para a infância, né, aquela coisa do Casimiro de Abreu, né, vocês lembram assim, né, do Casimiro, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das laranjeiras debaixo dos laranjais, sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Em vez das mágoas de agora, né, e aí tem, né, as lembranças de outrora, mas é uma nostalgia que o Sérgio, o narrador adulto aqui, diz: olha, isso é uma saudade hipócrita. Hipócrita. É hipocrisia achar que na infância a gente era mais feliz do que no adulto. Esse é o ponto de vista do narrador. Mas o que é interessante? Ele abre isso e começa um longo comentário. Então, isso é uma tendência dentro do romance, né, que torna a narrativa, e aí eu queria qualificar, porque a gente, todos nós, temos uma reação quando a gente pega uma narrativa dessas interrompidas, parece, muitos vão dizer que é chato, mas tem uma dimensão da lentidão, porque não é um movimento de uma sequência de ações que vão se encadeando. São ações interrompidas por comentários e por longa, às vezes, descrição, às vezes longas listas, longas apresentações, e isso vai tornando lenta a leitura, a nossa fruição. E quando a gente abre um romance, a gente tem a expectativa do gênero romance de mergulhar num universo ficcional em que a gente encontra o personagem enfrentando os conflitos para achar as suas superações, né? Podem ser problemas, buscando alguma coisa, desvendar algo, mas a gente se envolve. Quando ele tira essa sequência, a gente tende a ter um outro tipo de andamento mais lento. Agora, eu queria comentar algo que vai aparecer de modo recorrente, que são as ilustrações. Estas ilustrações, e aí eu recomendo novamente a leitura do texto do José Paulo Paes, né, sobre o Ateneu, que é sobre as ilustrações do Ateneu, que eu me lembro é um dos raros estudos sobre isso, né, em que ele vai estudar porque
o Raul Pompeia era um exímio desenhista e caricaturista. Ele fazia caricaturas, às vezes, bastante mordazes, né? Ele era ateu, né? Se eu não disse antes, digo agora, ele era ateu. Então, ele fazia, por exemplo, caricaturas sobre motivos religiosos. Eu não botei aqui, né? Teve uma vez que eu vou contar para vocês, né? Uma vez eu apresentando a posição do Raul Pompeia, ateu, e apresentei a caricatura. Ele fez uma caricatura em função da Semana Santa, né? Que daqui a pouco vem, e era um burro crucificado, né? E aí faz toda uma ideia de associação entre a religiosidade e a limitação intelectual. A religiosidade como uma das ilusões, né? Então ele segue aquela perspectiva racionalista de não é só de desmistificar, é desmitificar. Então todos os princípios que não possam ser comprovados racionalmente, que é o caso da religião, né, que demanda crença, demanda fé, ele atacava. Então, assim, ele fez caricaturas, né? E uma vez eu mostrei isso e aí as pessoas ficaram... As pessoas... Né? Teve uma aluna que na semana seguinte veio me dizer que eu, Antônio, não podia atacar a crença das pessoas, né, na sala de aula. Mas não era. Então, assim, não era o ponto de vista mesmo do Raul Pompeia. Então, assim, dito isso, volta. Ele é um exímio desenhista. E aí, o que significa? Ele distribuiu, e aí, essa é a primeira vez que eu fiz, né? Eu peguei, vocês vão ver que estão reproduzidas no documento que eu vou mandar para vocês, as 44 ilustrações que ele fez. Então, em todos os capítulos, vocês vão encontrar ilustrações. Agora, eu vou fazer uma passada rápida no documento só para mostrar as ilustrações. Então, assim, a gente abre o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo, e aí, logo a seguir, a abertura, no primeiro capítulo, tem essa ilustração, que é o pai, né, em roupa formal, vocês vejam, chapéu alto, né, então está em fraque, está em roupa formal, é uma escola de elite, é um homem de elite levando seu filho para a escola. E aí vocês reparem que, primeiro, a coisa da roupa, né, do traje. O menino está em calças curtas, traje de marinheirinho, né, sapatinho e meia, perna ali exposta, claro, né? E aí vocês têm o menino com os cabelos cacheados compridos, o chapéuzinho, está em roupas de marinheiro. Essa é a roupa com que ele faz a primeira visita e a dona Emma, esposa do Aristarco, vai falar que lindos cachinhos, etc. E o Aristarco vai mandar cortar o cabelo, que é bastante simbólico como uma marca de ritual de passagem. Ou seja, ele vai ser despido das suas ilusões, mas também das suas roupas, da roupa de marinha, da roupa infantil, e vai ganhar um uniforme que vai fazê-lo igual a todos os que vivem dentro da escola, todos os estudantes. Então a ilustração está isso. E aí tem algo também agora no gesto. Vejam que o braço do pai está, né, erguido, está mostrando a escola, ó, como quem mostra, né? Vais encontrar o mundo. E o menino, ele está olhando para cima, tem um olhar de admiração. Se olhar para onde está o foco do olhar dele, provavelmente está olhando para a escola. Aí a gente vai seguir, a gente vai ver as imagens dos primeiros encontros, os letreiros do Ateneum, né, aí escrito em latim, a imagem da segunda vez que ele foi lá, que viu o Ateneu no escuro com todas as janelas iluminadas. Eu só vou fazer um parênteses. Eu, nas minhas coisas de curiosidade, de leituras dispersas e diversas, né, estava lendo uma recomendação, né, da minha irmã, né, que era Erótica do Sono, que é de um psicanalista, né, brasileiro, livro muito legal, e que fala da noite, do sono. Aí ele cita um livro que eu tinha lido há muito tempo, até mostrar, assim, que é um livro interessante, eu fui ver, assim, que é Noite, do Álvarez, se não me engano, já falecido, que é um livro muito curioso, assim, que ele vai mostrar as relações que a gente tem com a noite, e aí agora só vou voltar para a ilustração, e o fascínio que a gente tem com a luz. E aí uma das coisas que ele conta, que é curiosíssima, de lembrar, né, é que a gente está bem nos anos em que a luz elétrica, a energia elétrica, né, está sendo inventada, e é o princípio de iluminação. Então, cada uma vez que vocês veem as iluminações, né, surgindo, como essa cena do Ateneu, para ressaltar o fascínio e o uso disso, que eram muito raros. Então, muita gente ainda vivia aquelas lamparinas, né, com gordura, que dá um cheiro tremendo,
Muitos se viviam em torno de 1 ou 2 focos de luz, etc. Fecha parênteses. Volto aqui às outras ilustrações. Vejam o Aristarco, essa aqui primeiro, aqui embaixo, né? Essa a que eu movi, né? Em que está o perfil, o busto, o escrito do Ateneu, a identidade do Ateneu, né? Então isso aqui é quase uma figuração mais alegorizante, e do Aristarco, né? De perfil, e aqui assim da exaltação dele no claro sobre o fundo escuro, e ele vai ser apresentado que ele teria uma nevrose, uma doença marcante, que é enfermo dessa enfermidade atroz e estranha. Isso é o narrador no final do capítulo. Qual é a enfermidade atroz e estranha de Aristarco? Obsessão da própria estátua. Então, ele tem uma nevrose, ele tem uma patologia, o Aristarco é patológico, que ele tem obsessão da própria estátua. Ele se a gente usar a leitura do Machado de Assis, ele é o protótipo do medalhão, na visão desse narrador. E o outro, que é bem na entrada, ele recebendo, né, ele vai receber os alunos aqui nesse momento, né, ele vai receber sempre na sua sala, logo na entrada. E aí tem a questão da pena que ele segura do escriturário, né? E ele, o tempo inteiro, isso já é o final do primeiro, abertura para o segundo. O tempo inteiro, esse escriturário está preocupado com as contas. Isso depois a gente vai voltar vendo uma cena. Então, o tempo inteiro preocupado do quanto está ganhando, se os alunos estão pagando em dia, não estão pagando em dia. E ele, o Pompeia, através do Sérgio, vai caricaturizar o Aristarco como o homem sanduíche da educação nacional. Sanduíche, o homem sanduíche é daqueles que usavam uma placa na frente na outra para fazer publicidade de um produto. Então, ele estaria sempre fazendo publicidade de seu produto. Aí tem, agora, a gente poderia ver toda a história só acompanhando as ilustrações. Esse aqui é a primeira aula da qual ele participa, né? E aí o texto é interessante de ver porque tem uma contraface visual. Vejam só, o Sérgio, os companheiros de classe eram 20, uma variedade de tipos de divertia. Aí começa, veja a caricatura. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos. Aí eu vou pular. O Nascimento, bicanca. O Álvares, moreno. E aí ele vai indo, Mânlio, que é atormentado. Então ele está sentado quietinho no canto dele e ele está fazendo a caricatura de todo mundo. Enquanto ele olha e critica os outros, está tranquilo. Aí, de repente, o professor, né, vai chamá-lo e aí ele vem de pé, vexadíssimo, senti brumar-se-me à vista numa fumaça de vertigem. Adivinhei sobre mim o olhar visguento do Sanches, o olhar odioso e timorato do Cruz, os óculos azuis do Rabelo, o nariz do Nascimento, virando devagar como um leme. Esperei a seta do Carlos, o quinal do Maurílio ameaçador fazendo cócegas no teto. Respirei no ambiente adverso, na maldita hora, perfumado pela emanação lacre das resinas do arvoredo próximo, numa conspiração contra mim da aula inteira, desde as bajulações de Negrão até a maldade violenta do Álvares. Cambaleei até a pedra. O professor interrogou-me, não sei se respondi. Apossou-se-me de mim um pavor estranho, acovardou-me o terror supremo das exibições, imaginando em toda ironia má de todos aqueles rostos desconhecidos. Amparei-me na tábua negra para não cair, fugi no solo aos pés, com a noção do momento. Envolveu-me a escuridão dos desmaios, vergonha eterna, liquidando-se a última energia para a melhor das maneiras piores de liquidar-se uma energia. A força da linguagem é tremenda para descrever um dia de aula. E aí, reparem, ele olha para os outros, e aí é visual, é muito visual essa cena, e ele vai pegando os traços e vai caricaturando cada um dos personagens a partir daquele traço significativo. Muito de uma descrição, de uma boa descrição, ela é muito próxima da caricatura. O que faz a caricatura? Ela acentua e exagera traços característicos de alguém, e na caricatura é para fazer rir, né? A gente passa a rir daquele objeto. Então, a gente pode acentuar o tipo do rosto,
Se as orelhas são muito grandes, provavelmente vai ser um objeto do cara que faz a caricatura. Se são os olhos grandes demais, se é o nariz, né? Se é o corpo, se os braços, se é baixinho, se é alto. Traços normais da pessoa vão ser acentuados quando se faz a caricatura. Ele faz isso. Agora, quando ele vai ser visto e objeto do olhar dos outros, ele sente aquilo da ironia vindo e ele desmaia, ele não aguenta. Então, essa entrada dele é uma entrada de decepção, que vai ser marcado, né? E aí eu vou seguindo as imagens, né? Esse aqui é o Rabelo, os óculos azuis, já mais velho, que leva ele à enfermaria, acompanha e dá os primeiros conselhos para ele não aceitar proteção de ninguém queria colocá-lo numa posição feminina. Aqui são a sabedoria, os preceitos do Aristarco, que eram usados em quadros, né? Que está escrito sabedoria. Esse aqui é o Franco, que é uma espécie de duplo, um dos muitos assim que tem do Sérgio, porque ele era o pior aluno da escola e muito explicado que ele vinha de uma família, um desembargador, se não me engano era de Goiás, agora me fugiu a memória, mas era de Goiás. Esse desembarcador, ele sempre atrasava os pagamentos, não pagava direito, não estava presente. E esse aqui está sempre de castigo. E aí ele é um dos pontos mais fascinantes dentro do livro, porque ele vai percorrer a história e mostra, de certo modo, numa leitura, o fracasso dessa escola e a dimensão da hipocrisia mais acentuada. Não temos castigo físico, mas ele era obrigado a ficar de joelhos no meio do pátio, na vista de todos. Ele é humilhado pelo Aristarco. Então, a violência física, um beliscão, um tapa, uma palmatória, uma vara, vira uma humilhação verbal. E aí vai. Então, assim, eu não vou pegar todos os capítulos, agora eu vi aqui. Eu quero destacar, eu vou apontando, por exemplo, o capítulo 13, em que é apresentado o Sanches, e ele vai abrir com isso aqui, que é a cena que vejam o exagero aqui, a quantidade de crianças na piscina aqui, né? Então tem a parte rasa, a parte mais funda. Aqui no muro tem a figura, né, da Ângela, que era a criada da Emma, uma espanhola, que era um objeto de desejo de boa parte dos rapazes do Ateneu, e ela ela provocava os rapazes, fazia um jogo de sedução. Mas aqui, por que está aqui dentro do livro? Porque é o episódio em que o Sérgio quase se afoga e ele é salvo pelo Sanches. Depois ele chega a supor, já como narrador adulto, que o Sanches tentou afogá-lo justamente para salvá-lo, para se envolver com ele. A figura do Sanches é uma figura interessante na abertura, porque ele vai usar toda a sedução. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar só um trecho, assim, né? Por um dia de muito calor, acabava ele de anunciar, como um padre da página da religião, os diversos atos de contrição, de atrição, de fé, esperança e caridade, quando propôs que eu lhos repetisse sentado aos seus joelhos. E aí vejo a reação dele. Achei inútil a comodidade de repetir a lição passeando pela sala. Que diabo! Aquele sujeito queria tratar-me definitivamente como bebê. Com um pouco mais, lhe daria o excesso de extremos para me oferecer uma volta de coeiros. Ah, que se ainda me tivesse ânimo, a bravura, a audácia que trouxera de casa, sem dúvida nenhuma, há muito tempo eu tinha despachado o Sanches com a cartilha pelas ventas. Mas eu era outro. E a vontade vegetava tenra e dútil como um renovo, depois de aniquilamento da primeira decepção. Fui transferido com. Então vejam que ele mesmo se define e mostra que ele era um outro. Ele entrou no time dos fracos e dos protegidos, né? Daqueles que, segundo o Rabelo, eram feminilizados. Depois vai ter o confronto, né? Ele vai conseguir romper com a figura do Sanches e vai passar a ser perseguido. E dentro dessa estrutura de escola, que era visto como moderno, tem uma série de divisões, as divisões de uma espécie de relações mútuas, né? E aí tinham os responsáveis por grupos. Então, a cada 30 tinha uma espécie de guardião, né?
o Sanches era um deles e vai passar a perseguir, então, aquele seu ex-protegido, né? Porque ele provavelmente, não descreve aqui, fez alguma proposta indecente e o outro fugiu. Ao final, tem um trecho cômico, final do capítulo, que, de novo, a gente encontra aqui a ilustração, que é o Aristarco apontando para o Cruzeiro do Sul, veja as 4 estrelas, num curso livre, que era dado à noite, de astronomia, como era um conhecimento elevado, o Aristarco pegava para si, só que ele aponta o Cruzeiro do Sul, ele vai apontar na janela o Cruzeiro do Sul, só que daí os alunos que conversam entre si e percebem que ele está apontando para o norte. Né? Então, tem coisas que aí tem uma ironia e ele, o tempo inteiro, ele vai corroendo a figura do Aristarco. Eu vou pular, a gente poderia continuar aqui, né, o período de fé do próprio Sérgio, menino, né, com a Santa Rosália. Depois ele vai se afastar porque ele se aproximou, ele foi caindo, ele é castigado pelo Aristarco, né? Eu vou só pegar esse trecho aqui porque isso é uma das instituições de castigo das mais cruéis e brutais, que era o livro das notas, que era lido de manhã, são todos internatos, o café da manhã ele é lido e vai destacando, né? E aí o Sérgio vai caindo, e aí vejam a expressão, Sérgio tem degenerado. Isso aqui vai aparecer mais adiante lá, o que eu vou comentar, o capítulo que eu quero comentar com vocês. Mas isso é uma marcação, né? Então, assim, depois do passado aquele período mais fundo, ele volta, ele vem, né, tentando se superar daquela condição, voltar a ter interesse pelo mundo, etc. Aí depois vem a aproximação com o Bento Alves. Essa cena, vocês têm as coisas dos olhares, isso aqui essa cena aqui, que é a do meio, que é quando eles veem um cadáver, né? Tem uma briga em função da Ângela, que entre 2 criados, e eles vão brigar pela Ângela, e o que é espanhol também, como a Ângela, vai matar o outro, o jardineiro vai matar, e vai ficar ameaçando todos. Então, é um dia na escola de função. E quem consegue mobilizá-lo era o Bento Alves, que pula, que é um gaúcho, que está lá, provavelmente o nome homenagem ao Bento Gonçalves, isso ele não vai comentar, mas a gente pode, na forma como coloca, ele vai submeter o cara e ele vai se tornar uma espécie de admirador. E só para você ter uma ideia, lá adiante vai aparecer, quando o Bento ele vai ser preso, esta cena, que agora aqui destaco esse desenho, que o Sérgio se comporta como uma romanceira, porque o Bento está lá preso e ele vai sempre lá como que saudando. Então, é a posição muito marcada, feminina mesmo, do protetor, né, do Bento em relação ao Sérgio. Né? Não vou comentar esse episódio, a gente pode voltar a comentar depois, se vocês quiserem. O que eu quero destacar agora, aí começa no capítulo 6, que é o Grêmio Literário, né? O Grêmio Literário Amor ao Saber. A gente tem a figura do Nearco, campeão retórico, tem os diversos modelos. O narrador Sérgio vai debochar um tanto da retórica aqui, mas aqui a gente tem a apresentação mais nítida daquilo que é uma espécie de biblioteca de acervo vivo. Né? A gente tem a biblioteca como acervo morto, livros passivos. A gente pode olhar os livros, eles ali são máquinas preguiçosas que só vão funcionar se o leitor colocar sua energia. Né? Então, isso é uma situação famosa, o livro como uma máquina cuja energia ela ela vem de fora do leitor, que aí só vai ter energia ali, vai poder funcionar ou não. Às vezes a gente consegue fazer, entre aspas, a máquina ali funcionar, não. No caso aqui começa a aparecer o aspecto vivo da biblioteca, que o acervo, né, vivo que o Sérgio, narrador adulto, formou, e aí tem a trajetória dele de leitura. E aí vejam que passa, por exemplo, pelos livros de aventura do Júlio Verne. Né? Eu acho o mais famoso, ele vai citar, é o 20 Mil Léguas Submarinas com o Capitão Nemo. Né? Eu, quando eu era criança, assim, a passagem dos livros mais infantis, quando está passando a ler livros maiores, para mim são as aventuras do Júlio Verne. Tem vários, né? Então, é muito fascinante a figura do Barão de Munchausen, né? O Swift, as viagens de Gulliver, provavelmente
né, ele vai fazer várias releituras, porque é uma das sátiras mais agudas, mais interessantes da condição humana, né? Bom, enfim, Swift eu acho uma figura fascinante, aquele final dele na Ilha dos Cavalos, dos Winnemins, né, que faz o som do relincho, e que os cavalos eles eram muito mais elevados, uma civilização muito mais elevada do que a dos Yahus, que eram os seres humanos que batalhavam na lama, degradados por uma pedrinha brilhante, uma pérola, né? Então, essa biblioteca vai se formando, né? E aí, assim, vou só marcar o início, né? Isso passa pela relação com o Bento, que era bibliotecário, né? A amizade de Bento Alves por mim e a que nutri por ele me faz pensar que, mesmo sem o caráter do abatimento que tanto indignava ao Rabelos, a certa efeminação pode existir um período de constituição moral. Estimei-o femininamente, porque era grande, forte e bravo, porque me podia valer, porque me respeitava, quase tímido, como se não tivesse ânimo de ser amigo. Para me fitar, esperava que eu tirasse os olhos dele. Então, essa é uma aproximação importante, né, da trajetória de educação. A gente sabe se lembrar desde o período grego, né, da importância das relações entre amizade masculina para a formação moral, mesmo que houvesse, né, essa questão da efeminação. Só que a questão que aparece no Ateneu são as contradições bem de uma era vitoriana, e é isso vivido pela elite brasileira, que é o preconceito mais vitoriano, misturado com o preconceito patriarcal em relação à homossexualidade, né? Isso é uma constante, é muito forte, e isso atravessa muitas vezes a própria crítica quando não lida ou não enfrenta o tema, né? Já está 11h30, eu estou falando demais, mas aqui eu realmente gostei da releitura, peço desculpas pelo tempo, eu só vou apresentar mais um pouquinho. Vou citar o Dr. Cláudio, né, que é um palestrante, uma espécie de alter ego do narrador, né, do Sérgio, porque ele interrompe a narração e ele praticamente recria discursivamente, dentro do romance, as palestras quase inteiramente do Dr. Cláudio. Essa aqui é sobre a nação brasileira, um charco de 20 províncias. Vejam só a crítica à violência, mais marcada pela indiferença. Essa aqui dá uma briga desgraçada, né, dos dois ouvintes, duas figuras eminentes, né, colégio de elite, respeitado, figuras eminentes que lá percorriam, e ali deu o confronto. Eu vou pular agora o trecho para chegar ao capítulo que eu queria destacar, e eu vou parar naquele capítulo e comento só vou indicar o final do livro, né? A gente tem o novo ano, é esse aqui do novo ano, né? Que tem, assim, em primeiro lugar, né, tem um enfrentamento do que o Sérgio enfrenta. Tem um afastamento do Bento Alves, tem uma briga entre os dois. É provável que a briga, pelo que está indicado, estava voltando, recuperando o trecho antes, é porque o Sérgio vai ter uma... Assim, a gente teve a relação, né, o diálogo dele com o Rabelo, a gente teve a aproximação dele com o Sanches, como protetor, depois teve o convívio com o Franco, e do qual ele se afasta, né, porque seria caiu mais baixo. Depois do Franco vem, então, o convívio com o Bento Alves. Depois vai ter uma amizade, que é a primeira amizade, não é vertical, é horizontal, que é o Egberto. E depois é que ele vai se afastar do Egberto para se envolver, para ficar fascinado pela Dona Eva. Nessa trajetória, a do Bento Alves provavelmente acaba quando ele começa a se aproximar do Egberto, né? Fica assim, umas entrelinhas, que ele vai brigar, o Bento vai brigar então com o Sérgio, e aí os dois brigam, ele fica todo sujo. Logo após a briga, aparece o Aristarco, pega eles no flagrante. Aí eu vou ler o trecho com vocês, aqui grifado em azul, né? Aristarco veio sobre mim, que explicasse a briga. Eu estava como um adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre os carros. Respondi-lhe com violência. Insolente, reagiu, rugiu o diretor, com uma das mãos prendendo-me a blusa, a estalar os botões, com a outra pela nuca, ergueu-me ao ar e sacudiu. Desgraçado!
Desgraçado, torço-te o pescoço, bandalhozinho impudente, confessa-me tudo ou mato-te. Em vez de confessar, segurei-lhe vigorosamente o bigode. Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate. Não podia olhar conveniências de respeito. Esperneei, contorci-me no espaço como um escorpião pisado. O diretor arremessou-me no chão e, modificando o tom, falou: Sérgio, ousaste tocar-me? Fui primeiro tocado, repliquei fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse. Ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai. Os parricidas serão malditos. Reparem essa cena, eu tentei fazer uma leitura dramática, ficou meio dramalhão mexicano, né? Mas assim, que era mostrar realmente a intensidade e a reação que o Sérgio vem tendo. O Sérgio é um brigão, vai se tornando alguém de enfrentamento, né? E é interessante que ele enfrenta nada mais, nada menos que o diretor da escola, num conflito que é um conflito físico, numa escola que defendia que não teria castigo físico. Ele, a criança, adolescendo já, vai brigar com o diretor da escola, que representa aquela figura do poder, e vai arrancar bigodes. Não veio punição nenhuma, né? Ele esperava que viesse alguma punição, porque fizeram um passeio, na volta do passeio, veio o Aristarco a falar e mostrar uma denúncia, que agora eu vou ler para vocês, e aí eu prometo que esse é o capítulo final que a gente vai comentar. O que veio a denúncia? E sem exórdio, veio agora falar do Aristarco. Imagine ele, o auditório cheio com todos os alunos, né, dos menores ao maiores, todos lá reunidos, em torno de 300 reunidos, aquela massa olhando, e aí diz o Aristarco: levante-se, senhor Cândido Lima. Apresento-lhes, meus senhores, a senhora Cândida, acrescentou com uma ironia desanimada, para o meio do casal e curva-se, para o meio da casa, perdão, e curve-se diante de seus colegas. Cândido era um menino, beiçudo, louro, de olhos verdes e maneiras difíceis de indolência e enfado. Atravessou devagar a sala, dobrando a cabeça, cobrindo o rosto com a manga, castigado pela curiosidade pública. Levante, senhor Emílio Tourinho. Este é o cúmplice, meus senhores. Tourinho era um pouco mais velho que o outro, porém mais baixo, atarracado, moreno, ventas arregaladas, sobrancelhas crespas, fazendo um só arco pela testa. Nada, absolutamente nada, conformado para galã, mas era, com efeito, o amante. E aí vejam como é que vai marcar os dois, né? O castigo físico. Os dois vão ser ajoelhados e expostos ao olhar. Tudo porque alguém interceptou e levou, algum dedo duro levou a carta, né? Tem uma alma triste, senhores, a imoralidade entrou, daí ele vai mostrar a carta que era assinado como Cândida, né? Então, as relações homoeróticas que percorriam o Ateneu, elas eram reportadas como se fossem transgressões, né? Como se fosse algo da imoralidade, ou algo que deveria ser condenado porque se afastaria do ideal de formação do rapaz heterossexual que deveria exercer na sua performance de gênero uma masculinidade que é rompida aqui. O que o narrador vai mostrar e defender é o contrário, vai mostrar que tem uma trajetória, essas relações elas são parte do processo formativo dentro de uma escola interna em que só temos rapazes, né? Então, esse é um ponto. O outro que eu queria destacar, e vai ser a primeira vez que eu destaquei, sei lá, outras vezes eu passava assim, batido da importância que ao final desse capítulo a gente tem uma que ele vai chamar ali, eu vou marcar agora em amarelo, só para destacar bem no fundo azul, que é assim a revolução da goiabada. Depois, no final desse capítulo, presta atenção, né? E aqui ao final, algo que parecem moedas, eu acho que tem uma ambivalência visual, né? Ao mesmo tempo são as latas de goiabada, porque eles compravam em grande quantidade, não era goiabada, era bananada disfarçada, e a comida era ruim, muito ruim, e houve uma rebelião dos alunos, que não foram expulsos,
Por que não foram? Por isso a ambiguidade visual entre moeda e latas de goiabada, não foram expulsos porque ele era uma crise do Aristarco, como supõe o narrador, que era expulsar, né? E ele faz, parece hamletiano, né? Torturava ainda em cima o ser ou não ser das expulsões. Expulsar, expulsar, falir talvez. O código em que letra gótica, na moldura preta, já estava lá, imperioso e formal, como a lei prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta. Moralidade, disciplina, tudo ao mesmo tempo. Era demais, era demais. Entrava ele pela justiça, pelos bolsos como um desastre. Ou seja, ele não vai expulsar, vai acomodar por causa do desastre econômico que viria. Aí depois tem a amizade do Egbert, são as ilustrações muito bonitas, assim, né? Aqui dos dois jovens, né? No campo, a relação de admiração mútua, né? Vejam o movimento do olhar que vai de um para outro, e depois a figuração simbolizando, né, essa relação das andorinhas voando ao céu, né? É, e aí o capítulo final, não vou comentar, tem outras peripécias, eu vou só comentar o capítulo final, através das ilustrações, né? Eu vou dar destaque às 3 ilustrações. A primeira é a Dona Ema cuidando do Sérgio, já no período de férias, o Ateneu sendo reformado, poucos jovens lá. A família dele tinha ido para a Europa, porque o pai estava doente, e ele adoece. E aí quem cuida dele é a Dona Ema, por quem ele fica fascinadíssimo, né? Então, tem um capítulo que abre com sons do piano, falando da beleza da melodia, e ao decorrer do capítulo, só adiante, a gente vai descobrir que é a Dona Ema que tocava. Na outra sala, ele ouvia, e a música como que presenciava ou presentificava para ele a Dona Ema ali quando ele estava sozinho no quarto, na enfermaria. É, a outra é quando o pai manda uma carta, que a gente tem a palavra do pai, o pai tem as visitas do pai, o pai é uma figura que ela é discreta, mas ela percorre o livro, né? E a gente tem simbolicamente a figura da Stark, uma espécie de duplo do pai dentro, né, dentro do Ateneu. Aí a carta do pai falando, né, e aí também dando uma certa lição para o certo. E o final, que é a ilustração final, que na leitura desse crítico que eu referi para vocês, o Zé Paulo Paes, ele faz uma espécie de duplo daquela primeira imagem, eu volto lá, que é a imagem do capítulo 1, a primeira imagem, né, do capítulo inicial, em que ele está sentado junto com todos os instrumentos. Vejam bem acima à esquerda o globo, os livros, né, tem o cesto, e ele é aprumado, a cabeça erguida, olhando para o alto, né, assim como vai ter em todas elas, inclusive na estátua que é feita para o Aristarco, que alcança, completa o seu ciclo com a estátua, com a petrificação em estátua. E ao final, aí vem essa cena da estátua, aí vem essa aqui, que é a cena em que ele é, após o incêndio, as ruínas destruindo, aí vocês vejam ele sentado, aí agora o olhar para baixo, um olhar melancólico, voltado sobre si mesmo, quase que inoperante, o globo caindo e todos os instrumentos à volta decaídos. Num grande estudo sobre o quadro, uma também gravura, Melancolia número 4, de Albrecht Dürer, né? Uma das grandes representações da melancolia, muito semelhantes a essa, né? Eu acho que é o Paxel, como é que é o nome do estudo? É Saturno e Melancolia. É um estudo muito interessante, né? Por iconografias e mostrando a melancolia na trajetória, e aqui é o final melancólico. Eu não vou discorrer mais, né? Porque já está longo demais, a aula ficou longa demais. Mas então agora eu vou parar o compartilhamento para a gente conversar, né, um pouco. Né? Gente, agora eu passo a palavra a vocês para qualquer comentário queira. Assim. As ilustrações realmente são, eu acho, muito bonitas, assim, né? E eu vou mandar para vocês agora esse arquivo, no PDF, espero que não fique pesado. Porque eu separei as 44 ilustrações ali, gravei no arquivo, aí se vocês quiserem, quem quiser fazer um trabalho sobre as ilustrações do Ateneu, ainda tem coisa a ser dita, né? Tem coisas interessantes, assim, muita coisa interessante. Ele é um livro, eu sei que é difícil, mas ele é um livro que, à medida que a gente vai
passando essa camada inicial da dificuldade, vai entrando, ele tem coisas realmente fascinantes, né? Fascinantes. Gente, questões, comentários, peço desculpa por ter me alongado, né? Professor, eu só queria fazer uma perguntinha para o senhor. Mas eu queria que o senhor falasse de novo o título do livro, do filme. Eu fiquei muito interessada. Qual filme do... O filme, o senhor falou no início, eu até tinha do mandado Dr. mensagem. Gama, sobre o Lobo da Isso. Gama. É Dr. Gama. Tá Era no... isso. no streaming é o Globoplay que tem. E é bacana o filme. Eu acho que comentei com vocês que eu fui ver o Marighella, né, que estava lá, e aí depois eu vi que tinha lido. Eu vi Marighella, depois o Dr. Gama. Porque é uma trajetória, tem, assim, vão atrás, pô, o Silvio Almeida, né, que é aquele que escreveu aquele livro, que é importante, que eu recomendo vivamente, né, que é o Racismo Estrutural, que é um jurista negro e militante, ele é presidente da Fundação Luiz Gama. E aí tem, assim, o Luiz Gama tinha poesia, né, as Trovas de Getulino, vários escritos, tem uma carta autobiográfica famosa. Eu posso depois até separar, eu fiquei muito, eu ia colocar o Luiz Gama como um dos primeiros encontros, mas eu não sabia se tinha sido trabalhado na Brasileira A ou não, fiquei muito na dúvida. Eu posso até, se vocês quiserem, agora não, que eu tenho que, tô com um monte de coisa atrasada, mas passado umas semanas eu posso, sei lá, a gente pode marcar um encontro extra para o Luiz Gama, porque vale a pena, eu apresentaria. Porque é uma das, assim, a presença. Deixa eu até mostrar para vocês. Eu fui atrás, eu ia fazer uma sessão da aula mais Luiz Gama, que é um escrito da Ana Flávia Magalhães Pinto, que é esse aqui, que é Escritos da Liberdade. E aí ela apresenta 4 intelectuais negros, né, que atuaram muito fortemente. E eu acho importante porque tende a serem apagados. Então, o Zé Ferreira de Menezes, que era um jornalista, que também abriu espaço para o Luiz Gama, também era próximo lá do Pompeia, o Luiz Gama, o José do Patrocínio, né? A gente tem uma rua, José do Patrocínio, a gente tem, por exemplo, você vai olhar para lá, não indica, né, que era um intelectual negro, né? E o Machado de Assis. Então, esse livro é muito legal, assim, mas tem outras. Isso eu peguei uma, assim, os próprios escritos do Luiz Gama que estão circulando, né? E já estão sendo pós-circulação, porque é muito importante. André Rebouças, pô, gente, tem uma quantidade muito significativa, né? Porque senão parece como a gente vai ver o Machado, é uma figura isolada, o Lima Barreto é outra figura isolada, não é tão isolado assim, né? O que tem é que há um apagamento que havia na época, né? Que não é algo que não poderia, digamos assim, ser ressaltado, e há um apagamento do historiográfico e da história da literatura, né? Que é muito significativo, assim, né? Que chama atenção mesmo, assim, dá um impacto bastante grande, porque o debate é muito vivo. Esse debate, principalmente dos anos 70 e anos 80 sobre o abolicionismo, é muito vivo. Então, assim, André, se tiver interesse em fazer o trabalho sobre o Lobo da Gama, assim, eu dou apoio, te ajudo. E tem coisas assim que é legal de ver, assim, dos processos em que ele atuou, como é que ele defendia para defender, perdão, defendia para defender, e aí a argumentação quando ele conseguia para conseguir a emancipação dos negros que eram escravizados. Foi uma luta muito dura, né? Muito dura. E talvez a elite brasileira na época tivesse escrito um editorial, né, sobre a abolição que como uma escolha muito difícil, né? Vamos abolir ou não abolir, porque isso pode abalar a economia. Argumentavam assim na época, né? Como se fosse escolha difícil, né? A elite brasileira é dureza mesmo. Gente, questões? Sor, tá me ouvindo? Claro. Eu escrevi ali no chat porque eu te mandei um e-mail segunda-feira te perguntando uma dúvida sobre o trabalho. Não sei se você chegou a ler. Eu não vi ainda. Se tu quiser, tudo bem. eu olho e respondo. Desculpa, Débora, peço desculpas pela demora. Tudo bem. Eu estava perguntando. Eu pode. estava com uma dúvida sobre o meu tema do meu trabalho, porque eu queria falar sobre o Ateneu, né? E eu que legal.
E eu queria analisar ele a partir da perspectiva de romance de formação, da questão Legal, romance de ótimo. formação do clássico europeu, né? Que é como é que é o nome? É Bildungsroman, né? Isso, exatamente. E eu até te pergunto lá no e-mail se eu não estou viajando, se eu não estou indo longe Não, demais, ao contrário, ao porque contrário. porque eu Tem pensei em fazer uma comparação com outro romance de formação qual que que, tu na verdade, escolheu? o, que não é do Brasil, né? É um romance inglês Claro. de uma outra época, que é o Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Meu Tá, Deus, o meu favorito. Sim, é Tudo, perfeito. tudo. perfeito. Eu acho perfeito. Dá uma olhada quando tu botar. Eu acho que é Marcos Mazzari. Mas assim, vocês já usam o Google Acadêmico para fazer pesquisa de Sim, artigos, eu né? não achei nenhum trabalho acadêmico que comparasse os dois Não, não, livros. não. Eu achei dois Tá, artigos que falam sobre romance de formação, analisando o Ateneu sobre a perspectiva de romance de formação. Um deles é um artigo que veio de uma dissertação, e eu só achei tá, esses dois. perfeito. Perfeito. Tu pode buscar, assim, por exemplo, tem o romance de formação emblemático. A comparação, assim, primeiro, né? Ótima proposta de trabalho. A comparação é justíssima. Eu acho assim, toda comparação, quando tu acha um eixo pertinente, tu estabeleceu o eixo, romance de formação, e aí tu vai olhar um e outro, a partir desse eixo vai comparar. Produtivo, muito produtivo. Vai definir o que é romance de formação, busca a definição, e aí ver como é que funciona num e no outro. Porque normalmente a comparação ajuda a iluminar, literalmente dar luz, né? Iluminar e mostrar e revelar aspectos importantes de um ou de outro e de outro livro, né? Então, segue por aí. O romance de formação emblemático é o William Meister, né, do Goethe, né? E as trajetórias, os anos de aprendizagem de William Meister, ele é visto como um livro emblemático. Se tu achar, vale a pena. Eu não sei se eu tenho um arquivo, que é um arquivo era uma tese, mas pode colocar, se tu colocar formação, entre aspas, o meu computador está lento aqui, enquanto eu falando, estava tentando colocar, ele não está me respondendo direito. Que é formação supressiva, que é um professor já aposentado, né, da Faculdade de São Paulo, da USP, né? É, eu acho que eu tenho aqui, depois eu vou ver aqui, eu te mando. Eu acho que ele tem um. Tá, É que não está obrigada. abrindo, tá muito lento aqui, mas eu. Aí, Formação supressiva? isso, ele vai. É formação supressiva no romance brasileiro. A tese dele é especificamente sobre o Ateneu, que é a Ótimo. tese lá mais antiga. Essa não foi publicada. Alguém tinha me mandado, né? Alguém tinha feito cópia na biblioteca da USP, tinha mandado isso há muitos anos. Eu já perdi, não tenho mais. Mas então é a formação. E aí o que eu tenho é a tese de livro docência dele, eu te passo. E aí então eu acho que vale a pena. Assim, então vai adiante, né? Muito bom, muito bom. Ah, que bom, Eric, sabe? Porque eu tava pensando, porque são livros assim tão distantes, né? Não tão distantes, né? Um é em inglês, lá da Era do Vitoriano, de 1847, e o outro do final do Brasil Império, né? Eu fiquei tipo que não teria como comparar, mas que bom que dá. dá sim, e tem. Vou te indicar mais até do que essa tese do Pasta Júnior, é do Franco. Opa, eu ia mandar uma mensagem, mandei uma mensagem direta para alguém que não é o caso, deixa eu ver, que é Franco Moretti, que ele tem um volume romance de formação. Eu diria que tu acha isso se alguém procurar, Sim, vai esse eu li. achar. Então, Esse eu achei na internet, sim. isso, Muito bom. esse pode tomar esse livro como referência. Depois eu te compartilho também o arquivo esse a tese, né? Essa tese que é a formação supressiva. Aí tu vê se tem alguma coisa que interessa. Muito bom, Débora, muito bom. Muito obrigada, Su. Nada. Érica? Sor, eu só queria falar uma coisa. Eu acho quando o Ateneu, eu acho ele muito parecido com o Cortiço. Eu sei que eles são de períodos diferentes do realismo e do naturalismo, mas eu queria saber se o senhor pode falar um pouco sobre isso, sobre as relações que eles têm, enfim. A gente já antecipa até o próximo ponto, né? Semana que vem a gente vai falar especificamente do Cortiço. E tu tem algo tem
essa também seria uma comparação interessante, que eu não me lembro de ter sido visto isso, né, por várias razões. Então, assim, a primeira é essa, dessa semelhança que tu encontra entre os dois, né? Porque a gente tem a escolha dos dois por universo fechado, né? Um espaço fechado dentro do qual a história é contada. Então, assim, dentro do Ateneu, a gente tem a história, é o espaço que dá título, né? O Ateneu dá título a um, o Curtiço dá título ao outro. No Ateneu, só que a gente, o Ateneu que é específico é o ponto de vista estabelecido pela trajetória do Sérgio, em primeira pessoa, em que ele vai fazer essa trajetória, né, dos pontos de formação, né? Usar a expressão aqui trazida pela Débora, né, como um romance de formação. Então, tem essa trajetória centrada no indivíduo, mas é dentro desse espaço. Ainda assim, uma tendência de leitura é ver o Ateneu como uma espécie de alegoria do Brasil, especificamente a alegoria da elite brasileira, né? Então, por exemplo, o que eu pulei agora, que está no capítulo 11, se salvo engano, eu já digo qual é o capítulo. É o capítulo 11, que tem a palestra, nova palestra do professor Cláudio, em que ele discute um internato e define o internato. Diz assim ele, discutiu a questão do internato, divergia do parecer vulgar que o condena, uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda origem, o mestre é tirania, injustiça e terror, o merecimento não tem cotação, cobrejam as linhas sinuosas da indignidade, aprova-se a espionagem, a adulação, humilhação, campanha, intriga, maledicência, calúnia, oprime os prediletos do favoritismo, oprime os maiores, os mais fortes, abundam seduções perversas, triunfam as audácias dos nulos, a reclusão exacerba tendências ingênuas, tanto melhor, é a escola da sociedade. Né? Ele vai dizer, né, que ele vai seguir falando, e ele vai dizer que cada um tem sobre si o sobrescrito da fatalidade. Mas qual é o ponto-chave? É que ele está descrevendo aquele ambiente e está despindo da ideologia que justifica o Aristarco, de dizer que ele dá moralidade, de que ele educa, etc. Ele diz, não, tudo isso é bobagem. O professor Sérgio, por exemplo, o professor Cláudio, né, ou o Sérgio, talvez o professor, está dizendo, tudo isso é bobagem. A educação, a leitura, etc. Mas o principal é que no internato, colocar todos ali com os mesmos uniformes, todos ali lançados, sem a proteção das suas famílias e das suas riquezas e dos seus, né, próximos familiares, eles vão se enfrentar e é ali que vão se constituir socialmente. Então, é uma definição desse espaço, né, que está colocando, do Ateneu, e agora a gente pode pular para o Curitiço, que a gente vai comentar mais especificamente semana que vem. Também é um espaço. Então a gente sai daquilo que é a formação da elite e a gente vê uma história constituída no Curitiço. É muito significativo que nesse espaço aqui a gente não tem um protagonista, a gente tem uma espécie de dispersão, né? É um narrador externo olhando de fora, né, para as classes populares, que vivem dentro do Curitiço do Botafogo, e ali tem todos os confrontos próprios dentro dessa marcação, né? Então, a gente vai ter as lavadeiras, a gente vai ter a chegada, a formação da pedreira, a gente vai ter o Jerônimo, né, disputando a Rita Baiana, a gente vai ter amanhã, semana que vem a gente fala, né? Aí isso sem problema, podemos conversar assim. A gente, quando fechar a sala, eu fico aqui, a gente fica na sala e a gente conversa um pouco, sem problema nenhum. Certo, Érica? Certo, senhor, obrigado. Tá? E aí, semana que vem, tu volta a questão, quando for assim, daí a gente volta essa comparação. Tu me ajuda a lembrar, né, para a gente fazer essa comparação. Porque eles não são. Tu fez uma observação, só queria fazer uma pequena ressalva. Tu não precisa separar os dois, porque eles estão no mesmo período. O Ateneu é de 88, o Curitiço é de 94, são só 6 anos, né? Eles estão dentro do mesmo ambiente, nessa passagem do final dos estretores do Império, né, para o início da República. Então, a mesma ambição de modernização, etc. Então, tem valores comuns, né, literalmente republicanos, que permitem ainda mais tornam legítima essa comparação e reforçam isso que tu falou do ar de família que existe entre as obras, né? Mais questões?
Eu pergunto, deu para aproximar mais do Ateneu? Assim, foi o objetivo principal. Você acha? Professor, eu no início da trama eu achei meio confusa, sabe? Uhum. Tipo, eu fiquei, sabe, eu fiquei sem entender, mas aí a partir do terceiro capítulo foi um negócio que acho que no momento que apareceu que é bem no início que apareceu a mulher do A dona diretor Ema. lá, a partir dali, assim, parece que, tipo, foi uma chave, sabe? Que do nada uma chave destravou e eu comecei a ler muito. Mas esse lance, assim, tipo, dos castigos e tal, sabe? Eu fiquei muito tocada, eu fiquei muito mexida. Ah, principalmente nessa, nessa parte da homossexualidade, sabe? Uhum. Não é, mas, tipo, é de se pensar que é uma coisa extremamente natural, tipo, um internato Sim, onde só tem meninos exatamente. e etc. É uma coisa, tipo, natural da tua descoberta sexual da vida, Sim, sabe? Isso não quer dizer nada, mas, tipo, pensar que o Raul, tipo, teve essa visão, sabe? Foi algo sim. simplesmente incrível. Ele teve uma visão, assim, de mostrar que não é que, tipo, não aconteceu aquilo, não, como é que eu posso explicar? Não era algo, ah, não é, tipo, uma coisa premeditada, sabe? Foi algo natural, ele mostrou isso como algo natural de tu crescer no meio onde tu tá no Sim. internato, onde só tem meninos ali, sabe? De tu Sim, crescer, passar pela puberdade, etc. Sei lá. tem vários momentos que ele depois ele indica. Esse aqui, o Sanches virou engenheiro de pontos. Esse aqui virou não sei o quê. O narrador, né, comenta. Depois da escola, o adulto que aqueles jovens dentro da escola, aqueles estudantes se tornaram. E aí é justamente isso. Ele coloca como parte dessa trajetória do internato como uma parte que constitui a formação deles, né? é, os relacionamentos eles iriam acontecer. E aí tu usou a expressão natural, né? É como se tivesse uma coisa de tem uma por isso qual é a ideia da contradição. Esse princípio naturalista ele está defendido nessa última palestra do professor Cláudio quando ele fala do internato, né? Lá pelas Santos, quando ele diz o que tem de ser é já, ele vai defender esse enfrentamento, né? Em que ele diz com todas as letras, né? Os caracteres exibem-se perdão, o mostrador da fraqueza absoluta, o que tem de ser é já. O internato não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete, a corrupção que seja uma sociedade está ali. E ele vai dizer os mais capazes é que vão conseguir avançar e os deserdados abatem. Tem uma coisa muito forte, assim, porque o que acontece ali dentro são possibilidades de um grupo que está se relacionando entre si e está se formando. Então, as relações homossexuais, elas acontecem e fazem parte dessa trajetória. O ponto é o modo contraditório, tenso que fica, né? Porque é a condenação por moralidade, como se isso fosse algo inaceitável, né? E aí é condenado e punido. E a punição que é aquela defesa, eu acho por isso acho que tem todo um traço muito de corrosão, né, em relação à figura do Alistar, de que modernizamos, não tem castigo físico, mas aí ele mostra os outros mecanismos de controle, os outros dispositivos de controle que são fortes dentro da escola e crudelíssimos. Não são cruéis, são crudelíssimos. Vocês imaginem isso num grupo pequeno já é horrível. Assim, quando alguém faz uma piada, sei lá, qualquer um de nós já talvez tenha, ou talvez vocês também já tenham passado por isso. Eu já passei por isso, né? Quando alguém faz uma piada, uma brincadeira, e a gente fica meio que o objeto do olhar do grupo, né? E aí quando acontece isso, meu Deus, é um susto, né? Um susto. A pessoa, agora você imagine 300 jovens olhando para aqueles dois ajoelhados, sendo obrigados a se ajoelhar no centro, e o adulto, que representa o poder interno da escola, xingando, destratando, desqualificando aquilo que eles viveram. Não tenta compreender e fazer daquilo ali um momento educativo, mas faz uma circunstância de... Não é uma fogueira, mas é quase isso, né?
de condenação pública. Então, isso está trazendo, é interessantíssimo. Eu acho interessantíssimo isso do livro. Professor, e tipo, e outra coisa que eu tava aqui, assim, deu para analisar, sabe, que a gente pode pegar é, tipo, a educação, sabe? A forma, que o senhor tinha falado, a forma como essas crianças, elas foram ensinadas e, tipo, o jeito que a gente pode até aplicar, assim, nos dias atuais, sabe? A gente vê que a escola, ela segue um padrão que, por mais que a gente mude, entre aspas, continua quase a mesma coisa, sabe? Sim. Se tu não sabe tal coisa, tu não é bom o suficiente, etc. Isso, exatamente. E agora, e como que eu acho que foi a Débora que falou de Denier, eu lembrei que tem quando a Denier tá crescendo, porque ela também foi pro internato, eu achei um pouco esse negócio, sabe, do castigo, que tem uma cena que ela fica de pé lá durante horas com a letra de A de mentira, sabe? Na frente de todo mundo e fica, tipo, o dia inteiro lá de pé. E tipo, a gente pensa como a educação é dada, sabe? E naquela Sim, bem época a lembrado. gente tinha que decorar, eles tinham que decorar, sabe? Tipo, não tinha caderno, então tu escrevia na lousa, tu decorava, apagava e era isso aí. E como algumas coisas assim aplicáveis no dia de hoje, tu vê que parece que não mudou muita coisa assim ainda. A gente não é incentivado a gostar das coisas, sabe? A aprender aquilo dali pra gente levar pro nosso crescimento. A gente é ensinado a estar ali porque tu tem que aprender e dizem que tu tem que aprender, sabe? O sistema fala que tu tem que aprender, então tu vai aprender aquilo Sim. dali, sabe? Então acho que Sim. dá para tirar várias vertigens do Ateneu. Eu gostei muito, dá para discutir vários Sim. tópicos. Dá, isso estava fazendo, né, essa questão da educação da escola, né, o Marcelo não sei se está aqui tem o Marcelo, mas eu não vou também, não quero expor, mas assim, a gente leu no seminário de ensino Paulo Freire, né, e eu venho relendo Paulo Freire, e a ideia da a educação é para a emancipação, né? E contra a memória mecânica, a ideia da curiosidade, da pergunta, né? Ele defende uma pedagogia da pergunta, porque a pergunta é a curiosidade que nos desenvolve, a curiosidade mais simples, que eu estava lembrando da narrativa, né? Que é quando a gente está envolvido, a gente pergunta o que vai acontecer depois, e aquilo nos move na leitura ou vendo o filme, na escuta de uma história, a atenção, né? Então, essa curiosidade, a perguntar, a interrogar, é importantíssimo, né? E tem um livro de apresentação, ontem me lembrei, eu não sei onde está, que é se tu procurar, Érica, é uma apresentação do Paulo Freire, do Carlos Brandão, que é Método Paulo Freire. E aí ele apresenta o método propriamente dito, ele é uma boa introdução. E tem um livro que se chama Pedagogia da Pergunta, que é um dos livros finais, que é uma conversa do Paulo Freire com um educador chileno. Então, os dois conversando. É muito bacana também. E aí é uma aproximação, eu acho que fica mais de aproximação. E o livro que a gente usou dentro da disciplina, que é a importância do ato de ler, são palestras. Então, as duas primeiras são uma boa introdução também, eu acho mais acessível ao Paulo Freire. Vale a pena. Mas aí volta essa questão que a André também estava levantando, que é a que é essa da educação dentro do Ateneu. Peço desculpas, eu me distraí um pouco, porque tocou o interfone e começaram a latir, né? E aqui em casa, vocês devem estar ouvindo também. Né? Hoje até agora eles não tinham participado da aula. Desculpa. Professora, e sabe que eu fico pensando sobre essa questão da educação, porque, ultimamente eu ando viciada em Tolstói, né? Aí tudo que o Tolstói fala pra mim é lei, assim, eu amo tudo o Tolstói fala assim, sabe? Respira o Tolstói. Aí eu tava vendo que, tipo, que tem alguns métodos que ele usa, né? Porque ele foi, apesar de ser escritor, ele também foi muito... Tipo, seguiram muito o que ele falava em questão da educação, né? E aí ele defendia muito essa ideia da aprendizagem, tipo, para todo mundo, sabe? Como despertar esse interesse nas crianças, porque eu não sei se o senhor percebe, mas hoje em dia parece que a gente já tem que saber de tudo, sabe? A gente fica constrangido de falar que não sabe, a gente já fica constrangido de, tipo, de perguntar, sabe? As outras pessoas acham que
a gente fica com medo de que as outras pessoas vão pensar da gente se a gente não souber, sabe? E isso prejudica tanto o nosso processo, porque a gente para de ter curiosidade sobre as coisas, com medo de estar errando, sabe? Isso. Essa questão da curiosidade, né, que estava falando, né? E que eu acho que é chave. E esse é um dos pontos, quando você estava comentando, acho que tu, a Erika também, comentando. Pena que a Gabriela, que elogiou muito, já saiu, mas estava no comentário, né, da atualidade sobre o Ateneu, essa questão do medo, né? Como o medo ele nos leva a silenciar, né? A não perguntar, porque a gente não sabe, assim, sei lá, eu sou bem mais velho que vocês, então o que eu sei é uma migalha, é quase uma poeira cósmica do potencial daquilo que eu poderia aprender e saber. Então nunca vai saber tudo, né? E o principal do aprendizado, principalmente agora pensando na questão da educação, né, é justamente partir de onde não se sabe, né? Como é que se diz? Tem um texto, né, do padre Antônio Vieira. Eu gosto muito dos sermões dele, que é muito bem escrita, com a qualidade de linguagem, etc. Então, assim, muita trajetória do que ele fala do ignorar, né, dos nescience, para o science, para a ciência. Quer dizer, essa trajetória é a nossa trajetória. Então, é muito importante, né, isso que está colocando, assim, deixar essa abertura, a pergunta, a questão, a não saber. Eu acho isso é constitutivo da educação. É constitutivo. Então tá, gente. Podemos ficar por aqui hoje? Daí, a Raíssa, né? A gente deu espero aqui. Eu vou só parar a gravação, né? Então, aí semana que vem a gente volta a se encontrar para falar do ocultiço, né? Do Luiz Azevedo.